Boa noite, meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom estar com vocês nessa nossa última escola bíblica de 2020. Eu faço coro aí às palavras da Fernanda. Nossa igreja foi uma igreja muito ativa nesse período tão difícil de pandemia. E um dos caminhos que nós escolhemos para a vida da nossa igreja foi esse caminho de buscar o cuidado, cuidar dos irmãos das mais diversas maneiras, e a escola bíblica foi um meio da graça de Deus para cuidar de cada um de nós. Nós nos cuidamos quando estudamos a palavra, nós nos cuidamos quando meditamos nas escrituras e quando trazemos temas tão relevantes quanto estes que nós trouxemos ao longo desse ano. Para o ano que vem, o planejamento já está aí à mesa, orando para que Deus nos abençoe, nos dirija, nos conduza de fato, de verdade, para que a igreja continue sendo ativa e fazendo a sua vontade. Nosso tema de hoje é Celebrando a Cristo, e eu gostaria de dar continuidade ao que a gente tratou na nossa comunidade desde o retorno das atividades presenciais, que foi no livro do Apocalipse. Nós estudamos aos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, com ênfase especial nas 7 igrejas. E para falar a respeito da nossa celebração a Cristo, eu escolhi, Deus colocou no meu coração o texto do versículo 13 de Apocalipse 22, que diz, são as palavras de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E gostaria de, nesta noite, buscar, então, essa celebração a partir desta revelação, uma das últimas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, registrado na Bíblia Sagrada. Nós estamos aí no mês que celebra o Natal, e vamos falar muito sobre Jesus, né? Essa semana é uma semana que se fala muito a respeito de Jesus. No próximo domingo nós vamos falar sobre Jesus. Eu gostaria de pensar nesse título que o apóstolo João nos oferece a respeito de nosso Senhor. Mas antes da gente ir ao texto e ao contexto e a tudo que envolve esta revelação de Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu gostaria de que nós fizéssemos um pequeno exercício. Eu vou trazer aqui, na vida pastoral, né? Uma das atividades importantes do ministério pastoral é o ministério do aconselhamento. Então a gente, tanto no gabinete pastoral, quanto nas visitas, quanto nos contatos que a gente tem, sempre há a oportunidade do aconselhamento. E muitas vezes, no tato, no cuidado, no contato com os irmãos, nós nos deparamos com assuntos dos mais diversos, dos mais polêmicos, e alguns desses assuntos que chegam a nós para uma palavra de conselho, né? Ou simplesmente uma oração, que também é uma palavra de conselho, nós muitas vezes na maior parte das vezes, somos surpreendidos com o tamanho dos problemas que os irmãos enfrentam e a busca por ajuda, apoio, auxílio, orientação. Então, nessa primeira parte do nosso tempo, eu gostaria que nós fizéssemos um aconselhamento. Eu gostaria que vocês me ajudassem como nós aconselharíamos essas duas pessoas que eu vou ler aqui para vocês, e vocês estão vendo aí na tela, tá bom? E aí eu vou pedir para que os irmãos pensem, tá? Como que a gente pode oferecer um conselho para essas duas cenas, para esses 2 casos que quero compartilhar com vocês. Então, primeiro, prestem bem atenção nos detalhes, e eu quero que vocês daqui a pouquinho abram o microfone e ofereçam um conselho, tá bom? Que tipo de conselho você ofereceria a esses irmãos? Então vamos lá.
Jorge, como cristão recém-convertido, tem passado por momentos difíceis. No trabalho, por ter se recusado a obedecer à ordem de seu supervisor para falsificar documentos, ele foi rebaixado e talvez até perca o emprego. Ele já paga com dificuldades as suas contas. Pior ainda, sua família, solidamente católica romana, rejeitou seu testemunho evangélico e continua a criticá-lo com aspereza. Jorge está desanimado e questiona se sua fé vale a pena. Daí uns segundinhos para você processar as muitas informações que nós temos nesse primeiro caso. Então, é um Jorge recém-convertido, ok? Que tem problemas no trabalho, tem problemas financeiros, tem problemas familiares e, consequentemente, tem problemas espirituais. Segundo caso. Quando Rita casou-se, o marido insistia em que ele também era cristão. Mas, com o passar do tempo, os objetivos do esposo voltaram-se para a riqueza e poder, e ele começou a persuadir seus filhos na direção dos mesmos valores. Quando Rita fala da Bíblia e das coisas de Deus, ele frequentemente a ridiculariza. Ao longo de 18 anos de matrimônio, pouca coisa melhorou. Rita permanece fiel e ora diariamente por sua família, mas não enxerga solução para o seu casamento, ou não consegue enxergar solução para o seu casamento angustiante, e seus filhos permanecem ainda mais longe do Senhor. Temos um recém-convertido que tem questões bastante significativas, e temos uma irmã que já tem uma caminhada com Cristo, né? 18 anos de matrimônio, se ela já era cristã, talvez aí, quem sabe, uns 25, 30 anos que essa pessoa é cristã, e esses dois têm essas situações. Que conselhos vocês ofereceriam a esses nossos dois irmãos? Quem pode me ajudar? Como se você sentasse lá no gabinete pastoral da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, diante da Rita e do Jorge, e eles debruçassem, mergulhassem e falassem todas essas questões, que tipo de conselho vocês poderiam oferecer? Quem começa? Um de cada vez. Ó, Mônica abriu o microfone. Tá todo mundo com medo de falar, então a gente fala. Seja corajosa, Mônica. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu. Então, porque, né, eu passei pela situação da dona Rita. Tá bom, então, legal. Perseverança, né? A gente sempre pensa que o nosso problema ele é o maior do mundo, ele não tem solução. Então, eu também achava isso no começo, né? Achava que nunca, apesar de eu ter colocado meu casamento diante do Senhor e ele ter me respondido favoravelmente e ele ter aprovado, então, mesmo assim, é difícil a caminhada. Então, a gente sempre acha que o nosso problema é maior e que não vai alcançar, né? Mas o que eu falaria para ela é que ela persevere e que ela tome uma série de atitudes, e aí são detalhes que não dá para responder assim agora, mas uma série de atitudes que favoreçam a ida da sua família para a igreja. Existem várias coisas que você pode fazer para que isso aconteça, mas a principal é perseverar em oração. Tá. Então, Mônica está nos sugerindo um pouco de empatia, né? Dizendo, os nossos problemas
não são os maiores do mundo, há outras pessoas que sofrem como a gente, né? Alguma questão prática, que aí talvez precisaria também conhecer um pouquinho mais de detalhes da Rita, né, do seu esposo, dos seus filhos. Aqui no nosso estudo de caso, não temos a idade dos filhos, se são crianças, se são adolescentes, né, adultos, só se ela... adultos chegando, né, chegando na vida adulta, a gente não sabe. Mas aí, então... a perseverança. Rita, o texto aqui diz que Rita permanece fiel e ora diariamente por sua família, mas não consegue enxergar solução. Então, continuar na fidelidade e em oração. Quem mais? Claro. Já vai contar como estágio ou não? Qual caso você quer falar, Josué? Eu posso primeiro falar... ou o segundo? Pode começar no primeiro. Primeiro, então vou deixar aqui isso, para todo mundo lembrar. Eu acho que a principal coisa no primeiro, o cara precisa ter personalidade, né? É a primeira coisa. Porque com personalidade, ele vai se manter firme com relação à honestidade, que ele tem que ser, independente se perde o emprego ou não. Conta, se não der para pagar, não paga. Pega o empréstimo, paga depois, se vira. Mas se ele está trabalhando direitinho, algum emprego, talvez esse emprego não é o melhor para ele, certo? E como cristão, então, talvez esse emprego não é o melhor para ele. E a família criticar, é porque essa família católica aí não entendeu que Jesus Cristo que é o principal. Então ele precisa entender Jesus Cristo para poder, como exemplo, mostrar que Jesus Cristo é o principal na vida dele. Eu acho que dessa maneira, como um exemplo de personalidade, ele consegue um bom emprego e consegue convencer a família. E no segundo, a esposa lá, é o seguinte, eu já vi acontecer 2 casos. Um na Betel, eu não preciso falar quem é, mas na igreja Betel tem uma moça que insistiu no casamento, o marido se converteu e deu certo. Agora, eu conheço também casos de gente que se separou, conheceu uma pessoa muito melhor, infinitamente melhor, e deu certo também. Tudo embaixo da misericórdia de Deus. Porque se ela permanece, ela vai precisar da misericórdia de Deus, porque ela vai continuar sofrendo, não sei por quanto tempo. Agora, se ela se separa, vai continuar precisando da misericórdia de Deus, porque nos 2 casos vai ter algum tipo de rompimento aí. Agora, é difícil eu posso tentar ter empatia, né? Mas eu acabo pensando neles com a minha própria cabeça, né? Eu sei o que eu faria. Então, o que eu diria para ela é: persista até onde você também não deixar de ser gente por causa disso, né? Tem que lembrar que você também... Então, a Rita, por exemplo, um diálogo com o marido, né? Falou, não importa se eu sou cristão ou não, em nenhum tema você tem direito de me ridicularizar. Será que ela conversa abertamente com o marido? Se o marido não dá abertura aí para conversar, talvez eu nem sei se esse é o melhor casamento para ela. Agora, se ela quiser insistir, Deus também pode abençoar. Então, na verdade, eu acho que Cristo, ela permanecendo em Cristo, os 2 casos, permanecendo em Cristo, acho que Deus tem misericórdia suficiente para abranger qualquer atitude que ela for tomar. Ok. E aí, quem mais? Pastor? Sim, Clélia. Eu. Então, o que me fez pensar o segundo caso, mas eu acho que essa situação seria para os 2. Uhum. Nós servimos um Deus que é soberano, poderoso, pode transformar vidas. Mas, se você não tiver a sua fé, a confiança, né? E no caso aí você está pedindo para a gente se colocar no lugar de um conselheiro. Pelo que eu observei em algumas situações que eu acompanhei na vida, se fala muito em vamos orar. Vamos orar, vamos ver o que Deus tem para nós, vamos ver o que Deus mostra para fazermos, mas às vezes o tempo passa. E o tempo para quem está nessa situação é triste, é sofrido. Só que, além na oração, eu não sei, é lógico, o tempo de Deus não é o nosso, mas eu penso que nesse meio tempo da oração, poderia estar se fazendo algo. No caso da Rita com a família, convidando a família para conversar, o marido, tentar mostrar para ele que a Rita não está errada. Né? Mas assim, lógico que a visão do mundo é diferente.
mas pedir a Deus que essa situação fosse trabalhada para ter uma solução onde toda a família fosse beneficiada. No caso do primeiro, eu já passei por uma situação dessa. E eu falei assim, não, peraí, se eu desonrar o meu Deus, para que eu estou servindo? Então, assim, fiz algo que, aos olhos da empresa, foi errado. Eita, mas... Peraí, gente. Ai, Jesus. Fernando, como é que eu saio daqui? Peraí, acho que eu consigo. Tá tocando o telefone, eu não sei sair daqui, gente. Mas eu não sei se está atrapalhando, mas eu vou continuar. Tá atrapalhando não, pode falar. Não? E no primeiro caso, se a gente serve a Deus, a gente sabe que Ele provê. Eu já passei por N necessidades e quando eu via, tinha as coisas. Então eu tenho que agir de forma certa, de forma que eu não venha envergonhar o nome do meu Deus. Então nesse caso aqui, para ele continuar assim, fazendo o que é certo, porque Deus vai honrá-lo. Se não for nesse lugar, vai ser em outro. Talvez ele vai, de repente, até ter a própria firma dele. Sei lá, gente. Eu não sei falar o versículo certo, mas tem um versículo que eu gosto. Para fazer prova de Deus e ver que as janelas estarão abertas, né, para derramar bênção. É algo assim, a cabeça agora não está muito boa. Então, eu sempre falo, esse dia mesmo eu orei a Deus e falei, Senhor, na Bíblia diz, na tua palavra diz que é para a gente honrar pai e mãe, em relação à minha mãe, né? E os nossos dias serão prolongados nessa vida. Eu falei, olha, com tudo que eu passei, eu estou conseguindo fazer isso. Mas eu quero viver eu quero ver a Luísa ficar grande. Moça, né? A gente quer viver, quer passar por isso. Então eu penso que assim, a primeira situação, Deus não vai deixar o rapaz na mão. E no segundo caso, envolveria a oração, a ajuda de irmãos, de pastor, de pessoas para poder trazer a família. Porque se não fizer isso, vai perder até a própria Rita. Uhum. Porque se ela amar mesmo o marido e quiser ter a família dela, ela de repente ela sai daí, ela deixa de servir ao Senhor, porque ela está vendo que há tantos anos ela serve e não conseguiu nada ainda. E é o que acontece com muitos. É isso meu pensamento. Legal, Clélia. Boa contribuição. Clélia, Mônica, Josué. Então, assim, tentando fazer um resumo do que vocês disseram, né? Manter-se na perseverança, na oração, entender uma compreensão clara a respeito de Jesus, manter a personalidade, né? E um disse isso, o outro disse não envergonhar o nome de Deus, então honrar ao Senhor, manter a confiança e ainda assim algumas questões de ordem prática, né? A Clélia mencionou, a Mônica disse, poderia falar algumas coisas, mas a Clélia falou, então aproximar um casal, a igreja se aproximar mais do marido da Rita e assim por diante. Vejam, os dois casos aqui, eles são casos fictícios, ok? Mas a Rita não existe e o Jorge não existe, mas a Rita existe, vocês concordam comigo? E o Jorge existe, porque pessoas que talvez não tenham esse nome, mas que passam por situações bastante semelhantes. Diante destes cenários, gente, nós precisamos entender Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Para a gente celebrar a Jesus Cristo, há necessidade da gente conhecer o nosso Senhor de forma plena. Então, vamos, guarda aí os nossos estudos de casa, e agora vamos voltar um pouquinho para o contexto de Apocalipse, capítulo 22, ou do texto completo de Apocalipse, para os irmãos verem que situações adversas não são exclusivas de Rita, Jorge, Luiz, João, ou da igreja das igrejas da Ásia em Apocalipse. Conflitos
de interesses espirituais, econômicos, sociais, são constantes na vida do cristão e do cristianismo. Então vejam, o que está acontecendo em Apocalipse? Há uma rejeição bastante flagrada, escancarada por parte dos judeus à nova igreja, aos cristãos. Nós vimos, quando lemos as 7 cartas do Apocalipse, que os próprios judeus eram os denunciantes dos cristãos, fazendo com que a perseguição viesse a acontecer a eles, inclusive perseguição ao ponto de ter mártires, gente que morreu por causa do nome de Jesus. Mas a rejeição da religião judaica não era só formal, como a liderança religiosa que denunciava a igreja, mas também por parte dos seus contemporâneos. Então, por exemplo, ser batizado em nome de Jesus, na maioria dos casos, na maioria das vezes, implicava em perder status familiares, em perder, inclusive, herança. Era, de fato, ser um seguidor de Cristo, era romper com uma vida antiga e romper com um status social. Então não era simplesmente como hoje a pessoa diz assim, eu me tornei evangélico, ou agora eu sou crente, me tornei crente. Eu era espírita e agora me tornei crente. Eu era católico, agora eu sou crente. Né? E isso não tem implicações drásticas na sua vida, na sua família e no seu contexto social e econômico. Naquele momento havia rejeição. Segundo, perseguição do Império Romano, porque a única religião que era permitida o culto a um Deus exclusivo era a religião judaica. Por isso os judeus denunciavam os cristãos, dizendo, os cristãos não são judeus, logo eles não podem adorar a Jesus Cristo. Então, imperador, persiga os cristãos. Nós vimos também lá, no contexto das 7 igrejas do Apocalipse, que em cada região havia uma quantidade enorme de deuses, onde isso era livremente permitido adorar, mas também se fazia necessária a adoração ao imperador. Agora, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, estes seguidores, esses discípulos, se recusavam a adorar aos deuses das cidades e se recusavam a se prostrar diante do imperador. Logo, consequentemente, perseguição. Quando a gente lê o primeiro capítulo de Apocalipse, nós vamos perceber que João, o autor da carta, ele está na ilha de Patmos. E o texto vai dizer que ele se encontra na ilha de Patmos por causa de Jesus Cristo. Então, o capítulo 1, versículo 9 vai dizer, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, muito provavelmente, João é um prisioneiro. Prisioneiro por causa de Jesus. Então, alvo da perseguição do Império Romano. Então, esse é o contexto. Terceiro, os cristãos, por não adorarem aos deuses das cidades, as entidades que governavam espiritualmente os contextos, eles eram considerados traidores religiosos, isto é, culpados pelas catástrofes naturais. É natural que as pessoas tentem, até hoje, entender as catástrofes por um caminho religioso, por um caminho espiritual. Então, isso me aconteceu porque eu pequei. Isso me aconteceu porque eu desobedeci ao Senhor. E, de fato, há consequências do pecado que acontecem. Mas nem sempre as grandes catástrofes, como um tsunami, como um terremoto, como 11 de setembro,
e o ataque terrorista, como a pandemia do coronavírus, seja fruto tão somente dos pecados, ou sejam frutos da ação dos deuses. O contexto de Apocalipse, os cidadãos ali das igrejas das cidades asiáticas, onde as igrejas estavam inseridas, eles tinham esse entendimento. Quando catástrofes naturais aconteciam, é porque os deuses se revoltaram contra a humanidade. E se os deuses se revoltaram contra a humanidade, é porque não houve adoração correta. Então, os cristãos, por não se curvarem a esses deuses, eles eram considerados traidores religiosos, logo culpados pelas catástrofes. Então, vejam o contexto de luta, de dificuldade que a igreja estava vivenciando. Tendo esse contexto bastante translúcido, bastante claro, mostrando que aquela comunidade cristã era uma comunidade, as comunidades cristãs eram comunidades que passavam por lutas e sofrimento, é importante a gente tentar entender estas expressões que o texto de Apocalipse 22:13 nos oferece, dizendo, Jesus se autodenominando, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, bem rápido, passando por isso aqui para os irmãos entenderem. Alfa e Ômega, a primeira e a última letras do alfabeto grego. Bastante singular, bastante usada, como a gente usa assim, eu fui de A a Z, tem uma vitamina, né, que diz vitamina de A, zinco. Qual é a ideia quando a vitamina usa essa expressão de A a Z? É que é uma vitamina completa, é uma vitamina inteira, que abrange a totalidade. Então, quando a gente diz assim, puxa, eu fui de A a Z, eu tive paciência de A a Z, significa que eu me desgastei inteiramente em toda a minha totalidade. Isso, vejam, eu estou dizendo como o termo alfa e ômega vinculados, como Jesus usa, era usado no contexto, na cultura. Então, a primeira e última letra do alfabeto, sinônimos como nós usamos de A a Z, que então tem como finalidade, como proposta dizer sobre a inteireza, a totalidade, mas também, quando o termo era usado para a indicação das horas, significando então o ser igual a 24 horas, isto é, a um dia completo. E também podendo ser usado na totalidade do cosmos. Então, essa questão que envolve a ordem do mundo, a totalidade de uma era, o olhar sobre o todo, olhar sobre todo o mundo, tudo que envolve o cosmos. Agora vejam que interessante é esta questão que João está inaugurando. Nunca o termo era usado como um título. Jesus Cristo. Cristo é um título, não é um sobrenome, não é o segundo nome de Jesus. Cristo significa o Messias, o prometido, o enviado, aquele que morre na cruz. Então Jesus se apropria de um título chamado Cristo. Então é Jesus o Messias, é Jesus o Cristo. Alfa e ômega não era usado até então. Depois os deuses vão usando, os deuses não, as religiões vão se apropriando dessa terminologia bíblica, mas até João revelar a fala de Jesus Cristo para nós e para as igrejas, jamais alfa e ômega era soado como um título denominado a uma pessoa. Agora, quando a gente pensa alfa e ômega nesse contexto da cultura, há um correspondente do Antigo Testamento, há um correspondente hebraico. Então, a Bíblia, na sua composição, ela tem... A Bíblia é uma biblioteca de literatura, né? Então, nós temos
a literatura poética, nós temos a literatura profética, como do Apocalipse. Então, interpretar poesia é muito diferente do que interpretar profecia. Interpretar narrativa é diferente de interpretar profecia. Dentro da narrativa também temos diversos tipos de literatura, como a parábola. A parábola se interpreta de uma forma diferente como se interpreta uma história real. Então, quando Jesus diz que certo homem descia de Jerusalém e caiu nas mãos dos salteadores, e passou depois o sacerdote, o levita e o samaritano, isso é uma parábola. Então você não interpreta esse texto literalmente, então fazendo o seguinte, então o jumentinho que o samaritano coloca a pessoa significa isso. Não, a parábola tem um contexto, tem um objetivo, tem uma ideia espiritual dentro de um contexto em que ela foi provocada. Mas, na literatura hebraica, se usava muito os acrósticos. Acróstico é usar as palavras, as primeiras letras, formando um poema. Então, por exemplo, Levítico 26, 3 a 13, é um acróstico em hebraico. Na língua portuguesa, não conseguiu se traduzir da mesma forma, como o Salmo 119. O Salmo 119 é um acróstico. O maior capítulo, né, o maior salmo de toda a Bíblia, ele é um acróstico. Então, ele vai da primeira letra do alfabeto hebraico à última letra do alfabeto hebraico. Então, há esse correspondente do uso das letras, é isso. Mas também há um texto explícito a respeito de Deus, não um, tem outros, mas eu só escolhi um para deixar para vocês, falando dessa comparação do que o próprio Deus, na revelação do Antigo Testamento, fala a respeito de si. Então, Isaías 9:6 vai nos dizer: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Primeiro e último aqui são as primeiras letras do alfabeto hebraico. Então, Jesus vai se apropriar de uma fala do Antigo Testamento que Deus falou. Isso tem muito sentido e muito significado para essa construção do que eu estou tentando construir com vocês para a gente celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensando no correspondente hebraico, o título do Antigo Testamento revela a inteireza, a totalidade no sentido universal, o título a respeito de Deus. Deus se apropria desse título e ele está dizendo que ele é inteiro e ele é total e ele tem um sentido bem amplo. Implica também a respeito do caráter de nosso Senhor. E o caráter de Deus é o caráter de ser fiel e verdadeiro. E ainda, pensando nesse correspondente hebraico, usando as letras, o logos, né, a palavra, a revelação da palavra de Deus vai se tornar completa. Em Jesus, a revelação da palavra de Deus é completa. Se nós tirarmos Jesus Cristo da Bíblia Sagrada, a Bíblia passa a não ter todo o sentido, não tem a lógica. Se a gente tira a cruz dos escritos bíblicos, a Bíblia perde toda a sua significância, perde o seu propósito, só fica como sinais, apontamentos, como o Antigo Testamento faz. O Antigo Testamento, ele sinaliza algo que virá. Se não tivesse a revelação do que veio, nós não entenderíamos. E a Bíblia Sagrada, então o Antigo Testamento, seria o texto sagrado de um povo judaico, né? E não a revelação do amor de Deus para o mundo. Então, a revelação da palavra se torna completa em Jesus. Nesse sentido, o título que o Antigo Testamento apresenta a respeito de Deus revela a soberania do sustentador.
que forma, então, um arco sobre a história. Esse arco sobre a história une o começo, o meio e o fim. Isto é, o título que a gente acabou de ver a respeito de Deus dizendo eu sou o primeiro e o último, inclui um arco em que a gente sabe que a criação e o escatom, né, o fim de todas as coisas, tem um soberano e alguém que sustenta todas essas coisas. Então, isso posto, irmãos, vamos olhar para o texto de Apocalipse 22, 13. Talvez um desafio bastante simples para a nossa aula, nossa última escola bíblica do ano, é você memorizar Apocalipse 22, 13. Simples, olha, eu vou falar aqui várias vezes, isso vai ajudar que ao término de nossa aula esse texto esteja memorizado aí na sua cabeça, firmado no seu coração, porque isso vai ajudar nessa construção desse quebra-cabeça que eu estou mostrando desde os estudos de caso lá no comecinho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse é Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, grifando, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, que significa ser o primeiro e o último, o primeiro em ordem, em classificação, em prioridade, em valor. Jesus está em ordem, ele é o primeiro, em qualquer tipo de classificação, ele é o primeiro, em qualquer tipo de prioridade, Jesus é o primeiro, em sentido de valor, aquilo que o nosso coração pode se inclinar para, Jesus deve ser o primeiro. Então, ele é o supremo sobre todos. O último, ele é o grau supremo, o mais elevado. Aqui não é no sentido de chegar em último, mas sim o último como objetivo, o lugar para ser alcançado, a meta a ser chegada, a ser concluída. Em outras palavras, o lugar no final da história. Cristo tem o seu lugar no final da história. A história tem um começo, a história tem um meio e a história tem um fim. Deus não tem um começo, Deus não tem um meio, Deus não tem um fim, porque Ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o totalmente outro. Isso é Deus. Mas a história da humanidade tem um começo. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E tem um fim. O texto diz, Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Tem um fim. Então, ele é o primeiro e ele é o último. Vejam que interessante, irmãos, porque aqui, quando Jesus, nas suas últimas revelações a respeito de quem ele é, ele vai fazer uma conexão absolutamente tudo que ele se propôs a fazer enquanto esteve aqui em terra, em carne, nessa humanidade. O Deus encarnado. Porque Jesus, quando ele cura um leproso, ele não está simplesmente curando um leproso pelo simples fato de ser misericordioso com aquele que sofre a doença da lepra. Jesus, quando cura aquele cego de nascença em João capítulo 9, ele não está brincando com aquele cego de nascença ao cuspir no chão, ao fazer lodo, ao trabalhar no sábado, porque fazer lodo, fazer barro era considerado trabalho. Então Jesus cospe no chão, Jesus faz lodo, Jesus aplica esse barro nos olhos daquele cego e diz, vá lavar-se no tanque de Siloé. Jesus não está brincando com a imagem de um ser humano. Jesus não está denegrindo a imagem de um ser humano, porque aquele cego se desloca do lugar onde ele estava até ao tanque de Siloé com o rosto todo sujo. E as pessoas provavelmente visualizaram aquele homem. Jesus estava num processo de autorrevelação.
O texto de Marcos capítulo 2, quando Jesus diz para aquele paralítico que foi levado até ele por 4 amigos, ele diz o seguinte: estão perdoados os teus pecados. Em outras palavras, quando os fariseus ali estão, os escribas e fariseus estão questionando quem é esse que pode, isso é blasfêmia, porque quem é que pode perdoar pecados senão que é Deus? E Jesus está dizendo, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, eu mando ao paralítico, levanta, toma o seu leito e vai para a tua casa. Jesus não está brincando, Jesus está se revelando, e aqui no capítulo 22, nos 45 minutos do segundo tempo, na finalização da sua revelação bíblica, Jesus está se firmando semelhante a Deus Pai. Ele está dizendo, quem fala com vocês é Deus, é o Deus Filho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, usando então o texto de Isaías. Então, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E a ideia do princípio? A ideia do princípio a gente tem que relembrar Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E no término da criação, Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Uma revelação explícita a respeito do caráter e do ser de Deus. Deus é um Deus trino, Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus. 3 pessoas, então 3 maneiras de se relacionar com a humanidade. No princípio criou Deus. Ele é o princípio. Mas o próprio João tem a consideração do uso do princípio, o termo princípio, bastante aguçado no seu coração. João tem uma relação diferente com Jesus enquanto ele está conosco, e o Evangelho vai nos mostrar. O João abre o seu Evangelho dizendo, no princípio era o verbo, a palavra, o logos. O verbo, o logos, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e aí o texto vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, por intermédio de Jesus Cristo. Então ele é o princípio. Então Jesus se declara como o princípio da criação de Deus, não como sendo o primeiro a ser criado, porque Jesus é Deus, ele não foi criado, mas sim como aquele que principia, aquele que dá origem, aquele que é a fonte, aquele que inicia a criação. Então ele é o Criador. É a partir de Jesus. Então é o princípio. Enfim, coisas básicas. É o encerramento, é o término, é o objetivo, é o destino, é a consumação final da história. Ele iniciou todas as coisas. Ele consumará todas as coisas. Diante disso, cito para vocês algumas frases do Scott Horrell, falando sobre esse versículo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. É literal, tá bom? Que eu vou ler aqui para vocês. O título alfa, paralelo primeiro e o princípio, significa que Jesus Cristo é aquele que permanece como iniciador no começo de toda a criação, sendo assim preeminente sobre tudo que existe. E a significação de o ômega, interessante, gente, que, só um parênteses, o ômega, se você, na língua grega, posteriormente, ômega também foi traduzido por superlativo. Então, omega, aquilo que é grande, e o micro, como sendo aquilo que é pequeno. Então, Jesus, ele é o ômega, o grande, o supremo sobre todas as coisas, então enriquecido por seus sinônimos.
esses que nós acabamos de ler, o primeiro e último, o princípio e o fim, é que Cristo é o propósito e o cumprimento de toda a história. Veja, Jesus é o propósito e o cumprimento de toda a história, a qual ele levará ao fim quando em sua soberania desejar. Ele que morreu na cruz como Alfa e o Ômega tem autoridade e poder para controlar a história e daí executar o julgamento em sua volta. Então vejam, gente, tentando fazer os links aí com os nossos problemas, as nossas questões, e o Jorge e a Rita. A história está nas mãos do Senhor. Ele vai levar ao fim essa história no momento em que a sua soberania desejar. Ele, Jesus, é quem tem poder para controlar toda a história. A pandemia não é um acaso. A pandemia não está fora dos desígnios de Deus. É claro que Deus tem os seus propósitos soberanos sobre isso. É claro que Deus deseja e tem feito coisas em nós a partir desse tempo tenebroso que nós estamos vivendo. E o Senhor executará o seu julgamento em sua volta. Então, o título, vejam, Jesus está dizendo, eu sou aquele que inicia e aquele que vai findar. E ele tem o controle da história. A afirmação do senhorio absoluto de Cristo sobre a história, citando o Scott Corell mais uma vez, literalmente, era de interesse imediato para os primeiros cristãos, porque eles estavam em meio a muito sofrimento. Vejam, eu já citei, mas as circunstâncias daqueles primeiros irmãos eram sombrias. Eles tinham apostasia e carnalidade na igreja local. Eles tinham inimigos dentro e fora da comunidade. Eles viram irmãos martirizados. E então, a palavra de Jesus, a revelação de Jesus Cristo, vem como um acalento, vem como um consolo, vem como um bálsamo para o nosso coração. O que Jesus está dizendo? Eu sou o soberano. Ele, Jesus Cristo, assegurou a vitória sobre a cruz e Cristo conhece e se preocupa com a nossa situação. Celebrar a Jesus, irmãos, é entender que os sofrimentos do tempo presente são para nos aperfeiçoar, para nos amoldar, para que o nosso caráter, os nossos comportamentos, o nosso coração possa ser mais parecido com o do próprio Senhor Jesus. Por mais impositivos ou poderosos sejam os nossos inimigos, no contexto da igreja primitiva, da igreja do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse, o próprio ditador, né? O próprio imperador. No contexto dos nossos estudos de caso, o empregador, a família. Por mais poderosos e impositivos que sejam os nossos inimigos, que sejam os nossos adversários, ou sejam aqueles que nos causam sofrer. Irmãos, estes que estão, por alguma razão, nos fazendo sofrer, direta ou indiretamente, eles não são maiores do que Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor soberano. Ele é o Senhor. Quando a gente canta, Ele é o Senhor, não deve ser da boca para fora. Quando a gente canta, Tu és soberano sobre a terra, não deve ser simplesmente verbalizações de palavras, precisa ser algo que está dentro do nosso mais íntimo, do nosso coração. Eu já contei para os irmãos, né? Na época que minha irmã estava hospitalizada, 14 dias de UTI, todos os dias eu a visitei, menos no último dia, o dia da sua morte, e todos os dias eu entrava num horário posterior ao horário das visitas, por causa do ser pastor, então eu entrava como visita religiosa, deixava aqueles 30 minutos para as visitas familiares, depois eu entrava e todos os dias, ali do lado do leito do corpo da minha irmã, eu cantava, Tu és soberano, Senhor.
Tu és soberano. Ele controla a história. Ainda citando a última frase do Scott Horrell, a mega denominação, ele é omega, né? Então, a mega denominação de Cristo como o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ó, o versículo aí pra gente decorar. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Dada pelo apóstolo João, precisa ser ouvida ainda hoje. Precisamos ouvir ainda hoje, pois o título alfa ômega faz com que a gente chegue a entender que Deus, em Cristo, Ele é o Criador do tempo. O tempo, irmãos, o cronos, né, a cronologia está nas mãos de Deus. E Ele, por estar e ter a cronologia em suas mãos, em algum sentido, o próprio Senhor, por Ele ser atemporal, Ele está acima do tempo. Mas toda a história cósmica, toda a história do cosmos, as estrelas, o universo, os planetas, os animais e os seres humanos, um dia vão glorificar a Jesus como Ele planejou, como Jesus planejou. Tudo foi criado e tudo foi criado sendo bom. E o homem, a humanidade, quando foi criada, ela foi criada sendo muito boa. E todo o caos causado, todo o caos proporcionado pelo pecado, rompendo relacionamentos, então deturpando nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com a natureza, nossa relação com o mundo, nossa relação conosco mesmos, né? Tudo isso foi desconfigurado, por isso tantos problemas de ordem de autoestima, de relacionamentos e de dificuldades de se conectar com o mundo, com o planeta. Por que a gente sente tão bem quando vai diante do mar, na praia, contempla a grandeza do mar? Por que a gente sente tão bem quando vai num parque cheio de árvores, sente o ar puro, as nossas pegadas nas folhas, aquele negócio traz um renovador, mexe com todo o nosso ser, porque é a humanidade se conectando com a natureza, porque é assim que Deus criou, e tudo isso um dia glorificará a Jesus como Ele planejou. Por isso, irmãos, a escola bíblica, que não é mais dominical, né, pelo menos nesse ano de 2020, a partir de março, nos convida, nesse dia 16 de dezembro, a celebrar a Cristo, a celebrar o menino, o Emanuel, que nasceu humilde numa manjedoura, não tendo um lugar digno para para que esse mundo o recebesse. Mas os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Isso que os anjos cantaram faz eco com o Apocalipse capítulo 22, versículo 3, porque Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. A nossa história está nas mãos do Senhor. Nele podemos descansar, nele podemos confiar, e nele devemos a cada dia nos aperfeiçoar, a manter íntegro o nosso coração, para que o conceito de Jesus, quem é Jesus, possa nutrir o nosso coração, a nossa mente, a partir do nutrir nosso coração e mente, mexer com nossas ações, com nossa vida, e a partir daí, a nossa vida de fato ser, como o texto de Efésios vai nos convidar, a fim de sermos para louvor da sua glória. Esse é o desejo de Deus quando conhecemos a Jesus Cristo. O desejo de Deus quando conhecemos a Jesus Cristo é que o celebremos, que o adoremos, que nos prostremos diante daquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém. Amém. Podemos orar? E aí, Fê, depois está com você ou com o pastor Renato, não sei, não vi o Renato aí, se ele entrou na reunião,
Vamos orar, vamos celebrar a Cristo, irmãos. Você certamente tem lutas, porque eu tenho, né? A Clélia estava compartilhando as dela aí no começo. O Paulo estava aí com a mãe fazendo uma cirurgia. A Sara fez uma cirurgia ontem, né? Sara, a esposa de Ismael. Lutas nós temos, né? Tantas lutas, tantas questões, tantas coisas que nos angustiam e que muitas vezes, por causa da intensidade, por causa do tamanho, por causa do tempo que essas lutas permanecem perto da gente, a gente corre o risco de desviar o olhar, a gente corre o risco de esmorecer na fé. Vocês se lembram quando Pedro, de forma bastante corajosa, no meio da tempestade, vendo Jesus andando por sobre as águas, eles primeiramente entenderam que era um fantasma, e quando Jesus diz, que coisa, que fantasma, que nada, deixa essa cultura, deixa esse misticismo do judaísmo fora, é Cristo. Aí Pedro disse, és tu, Senhor, eu quero andar, né? E aí ele vai, então Jesus diz, vem. E ele anda. Aí o texto diz o seguinte, que quando Pedro reparou na loucura que ele tinha feito, né? Ele saiu se no barco o negócio já estava um problema, ele sai do barco, ele vê o tamanho das ondas, do vento. O texto diz que então ele girou o olhar, ele desviou o foco. Ele focou nos problemas e não em Jesus. O texto diz que ele esmoreceu. Irmãos, a gente precisa olhar para o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todos os dias, em todos os momentos, em cada circunstância, nas alegrias ou nas tristezas, compartilhando dores ou vitórias, a gente precisa ter o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e fim, bastante conceituado aqui, para que as nossas ações, as nossas mãos, os nossos pés e todo o nosso ser celebre a Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua Bíblia, a palavra de Deus, o Logos. Obrigado porque no fim, no término, no fechar as cortinas da grande revelação do enredo do teu amor, no enredo da tua graça, no enredo da tua misericórdia para conosco, Jesus vem e fala mais uma vez. Como ele disse enquanto aqui estava entre nós, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a água da vida. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, o primeiro e o último. Ó Deus, ajude-nos a ter um conceito cada vez mais límpido, mais claro, mais próximo de quem é Jesus. Para que, ó Deus, nosso coração e nossas lutas sejam depositadas sempre para esse que é o soberano, para esse que tem a inteireza, para esse que tem o cosmo em suas mãos, que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Faz assim com a gente, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Algum irmão quer contribuir com alguma fala? Algum irmão quer participar de alguma forma? Fale agora ou cale-se até 2021. Um versículo que eu amo demais na palavra de Deus e que sempre me ajudou nesses momentos de aflições e da gente, às vezes, tentar perder o foco, né, principal de olhar para Cristo, é aquele que fala em Romanos 8:18, né? Porque para mim eu tenho bem certo que as tribulações do tempo presente não há de serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Dá para parar para pensar nisso e aí a gente não consegue mais tirar o foco do Senhor, porque as tribulações, meus irmãos, que vocês passam, que nós passamos nesse tempo presente, não podem ser comparadas à glória
que será revelada em nós. E isso é a gente olhar para o foco, é a gente olhar para a eternidade, é a gente olhar para o futuro que nos aguarda diante de Deus. Amém? Que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, olhando sempre para Jesus. Tá bom? Eu vou passar agora para o pastor Renato, então, já que vocês estão quietinhos, meninos e meninas comportadas, não querem falar. O Josué está com o Isaac nas mãos, graças a Deus. Olá, louvado seja Deus, gente. Olha como ele tá gordo, nem pescocinho ele tem mais, de tão gordinho que ele tá. Tá parecendo uma bola. Olá, que graça. Louvado seja Deus, nosso Deus é muito bom. Só vou fazer um comentário, uma coisa que eu acho interessante com relação a essa revelação de Cristo também, é que quando ele apropriou, né, quando ele apropriou esse título de Cristo, na verdade os judeus não esperavam que Cristo fosse Deus, né? Isso também é uma coisa que assustou, né? Então dizer que ele é o Alfa, o Ômega, porque ele dizer que era Deus, na verdade foi o que o matou, né? Então, o que foi a revelação máxima para nós, né, que o povo daquela época, que transforma as nossas vidas e traz arrependimento, foi o que matou ele. E, na verdade, todo o Antigo Testamento trazia uma noção de um Cristo. Epa, gorfou. Todo o Antigo Testamento trazia essa noção de um Cristo Rei, mas não trazia essa revelação máxima que o próprio Cristo trouxe, né, de que o próprio Deus se humilharia e se faria humano por amor a nós, né? E aí, pastor, também, como que o senhor vê essa parte? Porque os judeus até hoje não entendem Jesus Cristo, principalmente aqueles que foram criados no judaísmo, porque uma das características, o Cristo não seria Deus, e uma das características também é de que ele traria uma paz completa, né? Só que os judeus entendem como uma paz literal. O senhor entende que Jesus Cristo, ele já essa paz seria algo nossa interna, ou você crê que realmente ele veio, mas ainda não cumpriu todo o seu propósito, ele cumprirá só na segunda vinda? Acho que a história mostra, né, que e os textos bíblicos mostram, né, a boa obra que o Senhor começou, né, há de completá-la até o dia de Cristo, né? Então, há uma obra a ser feita, né? Há uma obra que está sendo feita em nós, né? No início da pandemia, muito se dizia, né, que o ser humano seria diferente quando ela terminasse, né? Seria melhor, seria mais solidário, que olharia mais para o outro, que valorizaria as coisas e tal, né? Valorizaria a família, etc, etc. E parece que esse discurso do ser humano ser aperfeiçoado, melhorado, parece que ele ficou para trás, né? A gente não ouve mais isso. Vocês ouvem ainda isso, né? Ficou esse negócio. O negócio agora é outro. O negócio é o capitalismo, né? Então, vamos ter que ganhar dinheiro, vamos trabalhar e tal, é isso. Então, vejam, né? A humanidade, ela tem uma incrível capacidade de se transformar para o bem e para o mal, né? Fruto do nosso pecado, né? Fruto do nosso pecado. Então, o pecado, quando os calvinistas usam o termo bastante forte, né, a depravação total da raça, né, para realmente dar esse superdimensionamento do quanto nós somos capazes de fazer as coisas mais atrozes possíveis, né? Então, Deus tem muito ainda para fazer, né? Deus tem muito para fazer no nosso coração. Então, o quanto nós aqui que aqui estamos, né, esse grupo que está ouvindo, o quanto nós que dizíamos que seríamos melhores na pandemia, de fato nos tornamos melhores na pandemia, né? Nos tornamos mais humanos, mais solidários, mais cristãos, mais sacerdotes da nossa casa, mais crentes, mais comprometidos com a palavra. Quanto nós, nesse processo todo, pioramos um pouquinho mais, né? Então, tem muita coisa que Deus ainda tem por fazer, e é inegável, né?
Quando a gente lê o Apocalipse, depois do capítulo 4 até aqui o capítulo 22, a gente percebe que essa paz, de fato, ela virá, no novo céu e na nova terra, quando a nova Jerusalém descer, né? E tudo, de fato, se transformar, e o nosso corpo, que é corruptível, deixar de ser.